amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, calma, a câmera não está desfocada, não é um erro. Eu gostaria de fazer uso dessa pequena miniatura de barco, para nós simbolizarmos o momento que nós estamos vivendo em João Pessoa, amém? E para tal, eu gostaria de fazer uso da leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9 ao versículo 26. Essa narrativa conta justamente a viagem de Paulo de Cesareia para Roma, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto o seu porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usamos de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sítia, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse-lhes: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo com que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Bem, amados, um momento na tormenta. Amados, o que Paulo vivenciava ali é justamente um momento bem ímpar, bem específico na sua vida. Preso em Cesareia e sendo levado para Roma, ele passa por meio de uma tormenta, na qual ele deveria passar para aprender os cuidados de Deus mais uma vez sobre a sua vida. E nós vemos ali que aquele meio, aquele navio que estava sendo usado para transporte de Paulo, ele foi pego por um vento assim surpreendente, meio que inesperado para todos que estavam naquele momento. E o contexto que nós vivemos hoje é justamente isso, algo inesperado, um contexto novo nos foi imposto, porque nós não esperávamos isso. Mas a questão é, Deus está no comando, amém? E a narrativa bíblica nos mostra que Paulo, passando por aquele momento de tribulação, por aquele momento de dor e sofrimento, ele passa a sua fé para os demais que estão ali com ele naquele navio, dizendo para ele: olha, o Deus a quem eu sirvo me apareceu esta noite e disse que, olha, que era necessário que nós passamos por tudo isso, mas que não haveria de haver morte para ninguém. Iríamos passar por tudo isso com danos para o barco, para as nossas vidas, contudo, ninguém perderia a sua vida, amados. Então, amados, o que nós estamos vivendo hoje é um contexto de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, porque a tempestade está aí. Os irmãos podem ver que está chovendo aqui no ambiente e causa, assim, um impacto diferente para que nós possamos desenvolver algum tipo de atividade. Nós vemos aqui que é muito difícil viver em meio a uma tormenta, é meio difícil vivermos em meio a uma situação que nos traz desconforto, nos traz insegurança, nos traz incerteza, mas contudo está nas mãos
do Senhor. Amém? Vamos continuar um pouquinho a leitura aqui, repetindo. Agora aqui o versículo 41 da narrativa. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que um deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou-os que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, em que se salvasse uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amados, o navio foi a naufrágio. Houve total perda do navio. Uns se salvaram em botes e outros se salvaram em tábuas jogadas em meio ao mar. Ou seja, amados, independente desse contexto, se até agora nós sofremos alguma perda, se nós sofremos algum dano, se estamos vencendo alguma dor, lembre-se, a vontade de Deus é que nós viemos nos salvar e que a vontade dele se cumpra em nossa vida. Paulo era necessário navegar para Roma e lá chegando pregar, testemunhar do Evangelho de Cristo. E nós como igreja vamos passar sim, amados, por essa tormenta. Amém, amados? Então Paulo chega são e salvo na ilha de Malta com os 276 vidas que se encontravam naquele navio. Mas alguns aspectos nós ainda vamos comentar ainda nesse texto. Nós vemos ali que os marinheiros eram doutados e o capitão era capacitado para fazer análise da situação que se encontrava no navio. Eles tinham cromos que usavam para medir a profundidade do oceano para saber se o barco iria encalhar. Eles também conseguiam ver as direções do vento, sentir qual vento sopraria melhor para eles, eles iam recolher ou estender as velas dos navios. Mas nós, em meio a essa tormenta, nós temos também capacidade intrínseca nossa, intelectual, para analisarmos situações e tomarmos algumas decisões. Só que Paulo botou em xeque a capacidade humana e a questão de confiar em Deus. Amados, realmente essa capacidade humana que hoje nós vemos aí das autoridades nos apresenta um contexto de modo assim tenebroso, mas se nós confiarmos no Senhor, nós iremos passar pela tormenta. Os irmãos já viram que eu já baixei minha voz, porque agora se fez calmaria aqui, parou a chuva. Então, amados, vai passar, amém? Em nome de Jesus vai passar e vai vir a calmaria sobre nossas vidas novamente. Mas a questão é, assim como Paulo desembarcou em uma ilha, mesmo em meio a uma situação, a um momento assim, atípico de desespero, ele agora nessa ilha é levado até Roma e lá prega e testemunha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós como igreja temos que ter essa certeza que quando chegar o dia do desembarque dessa tormenta, quando ela passar, nós vamos nos tornar mais fiéis ao Senhor, com mais capacidade de testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Em meio à tormenta, deve-se confiar plenamente no Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, damos graças ao Senhor, ó Pai, porque em meio a qualquer tipo de situação, Senhor, em meio a qualquer tipo de tempestade ou tormenta, Senhor, o Senhor sempre estará conosco, ó Pai. É verdade que há momentos, Deus amado, que não há sol, não há estrelas, a luz não se faz presente, Senhor. Mas se nós podemos olhar para cima, poderemos compreender que o teu trono, Deus amado, permanece inabalável, Senhor. Que a tua vontade, Deus amado, permanece, Deus, sempre viva, Deus amado, sempre sobre primazia sobre nossas vidas. Ó Pai, nos ajude a confiar no Senhor, ó Pai. Nos desperta, Deus amado, a estar buscando mais a tua presença em meio a esse contexto de dor e sofrimento, Pai. Que possamos confiar no Senhor acima de toda e qualquer autoridade humana, Pai. Pois a última palavra é do Senhor. Pai, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Confia, ó Deus amado, a nós, a tua obra, Pai, que possamos testemunhar cada vez mais do teu Evangelho, quando tudo isso passar com mais ousadia, com mais veemência. Tiramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.